A morte da estrela da morte. Eu sempre tive um quê pelo ativismo ambiental. Lembro das épocas de ensino médio, em que eu, adolescentíssima, tão revoltada que estava, queria ir até a Amazônia formar uma corrente humana, pense, para impedir a devastação da floresta mais importante do mundo. Óbvio que é uma ideia totalmente utópica, mas é disso que são feitos os adolescentes, não é mesmo? Sonhos, utopias e uma boa dose de ingenuidade. Ainda bem que desisti dessa ideia, porque seríamos queimados vivos e vivas no grande tribunal da Inquisição Grileira Amazônica, junto com a própria floresta, que nos últimos 50 anos já perdeu 20% da sua área total devido ao desmatamento. Leia-se incêndios. Leia-se provocados, em sua grandíssima maioria, de 90%. Isso só no Brasil, mas nos países vizinhos o índice é bem parecido. Quando o desmatamento alcança 20 a 25% do bioma, atinge um ponto de inflexão. Ou seja, a partir desse ponto, o dano à floresta se torna irreversível. A floresta perde sua capacidade de se regenerar. Isso quer dizer que a Amazônia pode estar se transformando numa savana. As consequências disso são inúmeras, como, por exemplo, enchentes mais frequentes, devastadoras e concentradas, assim como períodos de seca com as mesmas características. Conhecem as cataratas do Iguaçu? Maravilhosas. Olha como elas são normalmente. E agora como estão, em abril de 2020, devido à seca. Dá uma dor no coração, né? Mas isso é só um exemplo das consequências do desmatamento na Amazônia. Outro exemplo é a disseminação de doenças vindas dos animais, como dengue, cólera e malária. Já tem cientista dizendo por aí que a Amazônia pode ser o maior repositório de coronavírus do mundo. E se tem desmatamento, esse vírus vai sair rapidinho da floresta e chegar até nós. Talvez a quarentena de 2020 seja apenas a primeira. E o governo atual, em vez de reverter todos esses processos, só os acelera. Durma-se com esse barulho. Eu não consigo. A verdade é que nenhum governo cuida do meio ambiente o suficiente. Nem mesmo os governos gringos. Cuidar mesmo, para mim, começa na prevenção. Cagaram-no por décadas e a única coisa que estão fazendo agora, quando fazem, é correr atrás do prejuízo. Mas também é muito fácil jogar na mão dos governantes toda a responsabilidade quando continuamos consumindo o planeta feito loucos, sem consciência nenhuma de para onde vai nosso lixo, de onde vem nossa comida, como temos eletricidade e que caminho a água percorre até chegar na nossa torneira. Nossos rastros como humanidade não são pegados na areia da praia que o mar leva embora e desaparecem. Cada passo que damos imprime algo na terra. Se não assumirmos isso no nosso corpo, nosso ativismo será apenas palavras jogadas ao vento. Uma ideia, um sonho de adolescente. Um discurso politicamente correto, mas com um engajamento devaneante e vazio, como um oásis no meio do deserto. Foi apenas quando eu mergulhei na natureza selvagem que eu me liguei que meu ativismo era desprovido de tato. Calma, gente. Não fui viver isolado num ônibus no meio da floresta no Alasca como Chris McCandless do filme Na Natureza Selvagem. Bom, pelo menos ainda não. O meu ônibus foi a experiência de absorver a potência de uma geleira que conheci no sul da Argentina. Certamente que não morei nela, mas um dia foi o suficiente para ela morar em mim. A vida tem umas coisas, né? Naquela viagem não estava programado que fôssemos visitar essa geleira. Mas os planos iniciais deram errado e o improviso nos deu um regalito. Naquele dia de verão, o termômetro acusava 3 graus. Quando as nuvens davam brecha para o sol, dava até para tirar o casaco. Por isso deixei o meu na van, mas logo me arrependi e voltei para buscar enquanto o grupo seguiu pelas passarelas. Desde o estacionamento não dava para ver a paisagem, só árvores cobrindo o primeiro plano.
Quando o horizonte se mostrou preenchido de gelo, paralisei. Meu cérebro não sabia processar aquela informação. Comecei a chorar. Entendi tudo o que se dizia nos livros de medicina chinesa sobre a potência da água, de onde vem nossa força e vitalidade. Na verdade, entender não faz jus à experiência. Eu senti. Senti na pele os milhões de anos de história do planeta, que se faziam imagem naquele imenso corpo d'água. A força extraordinária daquela concentração de energia me fez ajoelhar em completa rendição. Me senti muito pequena diante daquela grandeza. Mas de algum jeito, foi nessa pequenez que me tornei imensa. Eu, a geleira, o céu, o vento, a chuva, as árvores e as pessoas éramos um só. E aí veio uma dor profunda, como se o pranto da Mãe Terra sussurrasse em mim. Um choro que vinha das entranhas, que eu chorava de corpo todo ao ver que toda aquela força, toda aquela potência, toda aquela sabedoria que vem da água está derretendo. Nós não olhamos mais para a natureza como nossa mestra e guia, como nossa mãe. Nós apenas a utilizamos. Consumimos, exploramos e devastamos, achando que ela existe para nos satisfazer, não o contrário. Tamanho é o nosso ego. Chorei por todas as vezes que a usei, a desrespeitei. Chorei pela minha ignorância, pela minha mesquinhez. Então, depois de tanto chorar, me dei conta de que não são as geleiras que estão derretendo. Sou eu. Somos nós. Vivemos num ritmo tão acelerado que parecemos jatos ultrassônicos desgovernados indo para nenhum lugar e chegando em lugar algum. E de um jeito bem bizarro, ainda temos a sensação que estamos correndo contra o tempo. A que ponto chegamos? Conseguimos a façanha de elevar a temperatura de um planeta e provocar nele em décadas o que levaria milênios no seu processo natural. Tudo isso a troco de quê? De conforto? Bens materiais? Um iPhone? Um carro? Comer carne todos os dias? Não quero dizer com isso que não se pode ter conforto e bens materiais e que todos temos que ser vegetarianos. Não é esse o ponto. O ponto é com qual consciência temos e consumimos as coisas, em qual ciclo de vida essas coisas estão inseridas. Eu fico verdadeiramente espantada. Sabe por quê? Porque me parece que consumimos coisas para preencher um vazio, um medo, uma ansiedade, um abandono de si mesmo, que nunca poderá ser preenchido com coisas. Como bem observa o professor de meditação Reginald Ray, a grande mentira da cultura moderna é a possibilidade de satisfação última por meio do entretenimento, da distração e do materialismo. Um processo que nos afasta tanto da nossa verdadeira casa, seja ela interna, seja ela o planeta, que não encontramos mais o caminho de volta. Nos extraviamos do nosso próprio corpo. A gravidade desse abandono é tão extensa que os indígenas se referem ao homem branco como aqueles cheios de esquecimento. O corpo não pode ser ignorado. Ele sintetiza a abundância e a complexidade da vida. É nele que se pode ver, tocar, experimentar o que é a vida, sem passar por uma análise, um julgamento, uma adulteração da experiência. Ele apenas é. Não mente, não manipula. Por isso, acredito eu, ele é uma porta direta para a experiência do divino em nós. Mas por causa desse esquecimento, o corpo que é a porta para o êxtase se torna um corpo fragmentado em dores. Ele se tornou tipo uma aberração folclórica, como se tivéssemos costurado mula sem pé nem cabeça, saci pererê e boitatá num molde só. A única história que escutamos do nosso corpo é a da dor, dos traumas, das doenças. Se pararmos por um momento e nos perguntarmos o que é o corpo, como se sente o corpo, a maioria de nós irá dizer dor, incômodo, aperto no coração, peso, cansaço. Envoltos na dor, nessa identificação obtusa, imediatamente queremos manipular algo para que essa dor deixe de existir, como se ela fosse algo separado de nós. Mas ela não é, nunca foi. Essa dor
é fruto de um mesmíssimo processo de julgamento, manipulação e condicionamento da experiência. Nós não olhamos para as experiências como elas são, mas como elas deveriam ou não ser. Verdade seja dita, todos nós sofremos de uma alucinação megalomaníaca de querer ser Deus, mesmo que seja nas coisas mais pequenininhas. Não conseguimos encontrar paz porque temos que ter um movimento, porque coça algo lá dentro para emitir uma opinião, um impulso de interferir no processo das coisas, da vida. Como diz o filósofo Alan Watts, você só está criando mais confusão ao tentar colocar as coisas em ordem. A interferência vem do ego, a não interferência da sabedoria. Mas também não dá para não fazer tentando fazer o não fazer. Por isso é tão difícil. O ego quer meter o nariz onde não é chamado, em todos os cantos que houverem brechas. Tipo um malandro carioca cheio de lábia e liso como sabão. Brincadeira, eu adoro os cariocas. Mas temos que ter muita atenção, porque tentar dissolver o ego com o próprio ego vai demorar mais que tornar o planeta inabitável e esperar que ele se regenere sem a nossa presença. Imagina, o aquecimento global é fichinha para tudo que esse planeta já passou. O perigo, na verdade, nunca foi para o planeta, foi para nós. Somos a única espécie do globo que não sabe nascer, morrer e renascer, a começar pelo ego. Talvez na natureza exista harmonia, porque nela não há ego. Cada ser cumpre sua função em concordância com o ciclo de vida e morte, e nisso gera o adubo que sustenta todo o ecossistema. A minha tristeza nessa história toda não é o que nossa ambição está fazendo com o planeta. Ele vai ficar bem, eu sei, ele me disse. A minha tristeza é ver o ser humano desperdiçar a oportunidade que a Mãe Terra traz de, por meio dela, estar em êxtase com a existência, de significar sua preciosa e finita vida em prol de algo além de si mesmo, para se orgulhar, regozijar numa autoimportância mesquinha e avarenta em possuir superficialidades em série. Se ao menos esse consumo desenfreado nos levasse a consumir a nós mesmos, a exaurir as artimanhas do ego, que delira horrores ao achar que está indo de encontro à vida. Tá, não. Está indo de encontro à morte, e ainda exigindo menção honrosa por se achar a última estrela da galáxia. Se ao menos conseguíssemos pedir ao ego que respeitosamente se retirasse das nossas casas, teríamos chance de salvação. Bom, pelo menos até o momento em que um meteoro, enorme como o ego, colidisse com o planeta e o destruísse instantaneamente. Ai, gente, aquela frase "somos pó de poeira cósmica" nunca fez tanto sentido. Duplo sentido. Para o ego, essa frase significa morte. Para a essência, significa que somos a supernova que gerou toda a vida que existe. Sabe o ferro que tem no seu sangue? Vem da explosão de uma estrela. Nesses nossos corpíceos tem a história do universo inteiro. Já está mais do que na hora de honrarmos esses 13 bilhões de anos de evolução. Se não sabemos como ajudar, que ao menos não atrapalhemos. Então, né? Tchau, querido.